Galera, dando continuidade à teoria de Kohlberg acerca dos níveis de moralidade. Pois bem, o terceiro nível de moralidade é denominado de nível pós-convencional. É o nível mais alto da moralidade e compreende tanto o quinto quanto o sexto estágios. No quinto estágio, a pessoa passa a reconhecer uma enorme variedade de valores e que, muitas vezes, existem conflitos inconciliáveis entre aquilo que é legal e aquilo que é moral. Quer dizer, a pessoa, ela, mediante um amadurecimento moral, primeiramente percebe que tem uma série de valores, princípios, de ideias que são diferentes das ideias dela. O indivíduo percebe que muitas vezes uma ação, segundo os parâmetros da lei, uma ação legal, pode ser então que de um ponto de vista moral seja uma ação reprovável. Não é? Imagine a seguinte situação: uma mulher sofre violência doméstica, tem um filho, então com o seu cônjuge que, após o nascimento da criança, vamos imaginar que até então ela não havia sofrido violência doméstica, após o nascimento da criança ela passa a sofrer violência doméstica, não é? Passa a sofrer violência doméstica. Essa mulher, ela procura, né, a Secretaria da Mulher, aqui em Maringá, por exemplo, proteção, respaldo. Ela consegue, então, proteção, vai à Delegacia da Mulher, denuncia. Vamos imaginar que ela teve bastante empenho, coragem, apoio dos seus pais, apoio de irmãos, e ela, né, toma a dianteira, vai lá e consegue, então, revisar o divórcio. Entra com pedido de divórcio, aquela coisa, situação toda, medida restritiva, o cônjuge então agora, né, o pai da criança não pode mais se aproximar dela, tantos metros e etc. Mas enquanto pai, ele vai ter então direito a ficar com a criança em determinados finais de semana, passear com a criança e assim por diante. Veja, a criança necessita então do pai, na visão aos olhos da lei, digamos assim, a criança tem que ser, então, criada por este pai, porque, né, ela necessita do pai e assim por diante. Ora, de um ponto de vista legal, assegura-se o direito a este pai de criar essa criança, ser pai dela, né, vai continuar sendo pai dela, vai levar para passear e etc. Né? Então, pensando que ele não bate na criança, ele batia na mãe da criança, mas não bate na criança, né? Que todos os seus direitos de pai serão reservados a ele. Né? Qual que é o problema ético que se coloca dentro dessa situação? Ora, ele vai criar a criança, vai cuidar da criança. Só que a gente não pode esquecer que a mulher na qual ele batia é a mãe dessa criança. Então perceba que tem um problema ético envolvido aqui, que uma questão é o aspecto legal, tá? A outra questão é o aspecto moral. A outra questão é o aspecto ético, tá? Então, a pessoa, ela já tendo tido um amadurecimento moral, ela vai perceber que essa situação é uma situação emblemática de um ponto de vista legal, de um ponto de vista ético, tendo em vista que as duas instâncias parecem que elas não conseguem se conciliar aí, digamos que de uma forma harmoniosa. Tá? Só estou citando um exemplo, ok? Pois bem, no sexto estágio do nível pós-convencional, os comportamentos são regulados por princípios.
A ideia de princípios aqui, vamos colocar como exemplo princípios racionais e universais de justiça. Ou seja, aquilo que é princípios que são racionais e também que são universalmente válidos para todo indivíduo. Entendendo, então, o conceito de justiça. Igualdade de dos direitos humanos. Ou seja, todos os indivíduos possuem direitos iguais aos olhos da lei, aos olhos da ética. Toda pessoa tem que ter a sua dignidade respeitada aos olhos da lei, aos olhos da ética. Então, caso a pessoa ela chegue a este estágio, que é o estágio mais alto, o último estágio dentro do nível pós-convencional, ela chegou então ao que o Kohlberg entende como um ápice, digamos assim, de um ponto de vista do amadurecimento moral. O que não quer dizer que a pessoa não vá cometer equívocos. Isso também é importante que fique bastante claro para vocês, tá? Ela vai cometer equívocos. Só que ela sabe, por exemplo, que todas as pessoas inevitavelmente possuem direitos humanos, dignidade, respeito, não é? Direito à vida. Só que o ponto que se discute aqui e que muitas vezes os estudantes se confundem em relação à temática de direitos humanos é que não basta, galera, assegurar direitos humanos, dignidade, justiça, pura e simplesmente de um ponto de vista teórico e totalmente distante do contexto concreto e prático. Não adianta eu estar caminhando pela rua, olhar para o mendigo que está lá caído e falar assim, olha lá, tá vivo, ó, tem direito à vida, tá vivo, tá? Tem um pãozinho seco ali do lado dele, tá supostamente comendo, então tem alimento, tem uma aguinha ali que deram para ele, então tá tudo certo, né? Não tá tudo certo, tá? Não tá tudo certo, pessoal. Tá? Você não tem que pegar teu carro e dar para o mendigo, tuas roupas e dar todas ao mendigo. Quem pensa dessa forma está sendo, assim, por demais ingênuo. O que a gente tem que compreender é que aquele mendigo, aquele indivíduo está à margem da sociedade. Então, é marginal em um sentido que está fora das relações sociais. Caso eu tenha um amadurecimento moral, de fato, eu irei compreender que o que tem que ser feito, este sujeito ele tem que ser inserido na sociedade. Por isso que há o quê? Uma série de políticas públicas, não é? Por isso que existe a assistência social, que muitas vezes de uma forma pejorativa é chamada de assistencialismo social, não é? E econômico, né? Mas de uma forma pejorativa, geralmente, quando se fala assistencialismo. Mas a ideia é que agora o Estado ele tem que fazer o quê? Precisa incorporar este sujeito na sociedade. Caso contrário, ele vai continuar a caminhar pela margem da sociedade e ele vai ter uma série de direitos que só são assegurados de um ponto de vista teórico, mas que não são nada aplicáveis no contexto concreto, no contexto efetivo, não é? Da vida dele. Pois bem, o Kohlberg então cita, ele lembra a nós um exemplo clássico que eu já citei aqui em aulas passadas, que é do Martin Luther King. Por quê? Porque é um indivíduo que se tornou um líder, não é?
do movimento negro contra as leis segregacionistas dos Estados Unidos, que impediam que negros frequentassem escolas de brancos, as universidades que eram de brancos, espaços, setores da vida pública, então o ônibus, porque os negros ficavam em uma parte do ônibus, os brancos em uma outra parte, o banheiro lá num ambiente público, o banheiro para negros, o banheiro para brancos. Algumas pessoas elas acabam não percebendo que os Estados Unidos eles justamente vivenciaram isso de uma forma bem assim exaustiva. E que ainda hoje, claro que ainda hoje, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em vários países, né, pessoal? Vocês sabem disso, ainda existe o problema social da discriminação, que não é só um problema social, um problema cultural, é um problema em todas as esferas, não é? O problema da discriminação é um problema seríssimo, tá? Então, o Martin Luther King justamente teve um amadurecimento moral no sentido que ele passou a reconhecer a existência de outras pessoas, não é? Mas não simplesmente só ficou ali reconhecendo que há outras pessoas, mas ele começou a lutar em prol de outras pessoas, não é? Conclamar estas pessoas para uma luta em prol do fim da discriminação racial e da segregação, não é? Por meio daquilo que eu falei também em aulas anteriores, por meio do conceito de desobediência civil. Então, veja, eu não preciso obedecer a uma lei injusta, pura e simplesmente, se de fato é injusta. Eu posso não me submeter à lei, eu posso me manifestar, eu posso criticar, eu posso pertencer a um movimento, é um movimento feminista, é um movimento contra, sei lá, por exemplo, o aumento de impostos. Só que eu não posso, como que eu irei colocar? Eu não posso simplesmente, mediante movimento, começar a desenvolver o quê? Ações fascistas, nazistas, totalitárias, autoritárias. É a isso que é preciso tomar cuidado. Agora, o mais interessante é que, de um ponto de vista da questão da educação moral, o Kohlberg, ele não simplesmente, como falei também em aulas anteriores, ele não simplesmente faz como o Piaget, em que vai lá, destrincha estágio por estágio do desenvolvimento mental e motor, e aí vai lá, olha, de 0 ano a 24 meses, né, dos 10 aos 12 anos, é isso. O Kohlberg ele vai dizer, olha, não, veja, há pessoas adultas que estão lá no nível pré-convencional. E há aquelas que estão no nível convencional. E há aquelas que estão no nível pós-convencional. Então, ora, se você imagina um determinado político, tal como citei exemplo em aula anterior, determinado político que vai lá e desvia dinheiro público para uma conta na Suíça dele e deixa então de investir aquele dinheiro que era para a escola, ele deixa de investir na escola, de construir uma escola e assim por diante, ora, que nível de amadurecimento moral é esse? Que estágio é esse? Qual que é a diferença deste político em relação a uma criança de 1 ano de idade, que não quer emprestar o brinquedo pro amiguinho lá no chão da casa lá, quando está brincando?
Ah, o brinquedo é meu e tal, e é comigo que vai ficar. Meu interesse é esse brinquedo. Você quer o brinquedo, mas eu não vou te dar, ele é meu. No caso da criança, olha que interessante, pelo menos o brinquedo é dela, né? É dela o brinquedo, né? É dela, ela não quer emprestar para outra criança, mas o brinquedo pelo menos é dela. É o interesse dela, preserva o interesse dela. Agora, no caso do político, por exemplo, que vai lá e desvia dinheiro público para uma conta na Suíça e deixa de construir uma determinada escola, ora, este indivíduo, ele está perdendo para o exemplo que eu citei, que é o exemplo da criança. Porque no caso da criança, o brinquedo é dela, e no caso do político, o dinheiro não é dele. O dinheiro é um dinheiro que pertence ao Estado, foi um dinheiro que encontra-se no Estado mediante a arrecadação disso, daquilo, de impostos e sei lá o quê, e agora esse dinheiro é para construir a escola, não é para ir para a Suíça, não é? Visitar a Suíça. Percebe? Então, que nível, não é? Que nível de amadurecimento moral? Você não pode confundir com amadurecimento lógico, cognitivo. Então, de um ponto de vista cognitivo, o sujeito sabe fazer conta, ele sabe calcular, ele sabe, não é, fazer lá as contas econômicas, ele sabe investir o dinheiro e tal. Só que, de um ponto de vista moral, não houve amadurecimento suficiente. Não é? Ah, mas ele tem responsabilidade? Tem responsabilidade, claro, ele vai ter que arcar com prejuízo aos cofres públicos. Não é? Só que, basicamente isso, o que parece? Parece um amadurecimento moral infantil, é isso que parece, no caso deste exemplo de político. Pensando no caso que eu falei antes lá do sujeito que vai lá e passa com um sinal vermelho. Ora, então o interesse dele, então a vontade dele se sobrepõe a todo um coletivo, se sobrepõe às pessoas que trafegam nos outros carros, se sobrepõe às leis de trânsito, se sobrepõe a uma série de instâncias normativas da sociedade. Que nível é este? Não é? Então está lá, sei lá, no nível, não é, pré-convencional. Vai lá e faz o que está com vontade. Ou vamos supor, vai lá, não, para no semáforo vermelho. Ah, mas por que você parou no semáforo vermelho? Ah, porque eu não quero tomar a multa. Qual que é a diferença entre essa pessoa e a criança que vai lá e pinta lá a tarefinha, lá o desenho da tarefa, porque não quer ficar de castigo? Percebe? Pré-convencional. Não é? Ah, mas por que tem que parar no semáforo vermelho? Tem que parar porque está com medo de tomar multa? Não é? Não, você tem que parar no semáforo vermelho, por quê? Porque existe uma lei de trânsito que coloca, olha, ficou vermelho aquela bolinha ali, você para, por quê? Porque há outros carros trafegando. Quando você para o semáforo vermelho, você contribui para que a ordem social ela continue a acontecer. Então, adulto, criança, adolescente, pré-adolescente, ser humano em geral, a educação moral, ela precisa ter uma continuidade. Só que, para que a criança seja bem formada de um ponto de vista moral, pressupõe-se um adulto, pessoas adultas que já foram bem formadas de um ponto de vista moral. Senão a gente cai naquele problema que eu citei anteriormente. Qual o problema que eu citei anteriormente? Não adianta você falar para a criança não jogar papel no chão, não jogar lixo no chão, sendo que você vai lá, por exemplo, fuma um cigarro e joga no chão. Depois que está apagado lá, joga, apaga e fica lá o cigarro. Você não tinha uma lixeira ao teu lado. Então não adianta fazer isso e explicar para a criança que não é para jogar lixo no chão.
Porque a criança, ela vai ouvir você falando, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ela vai ver o que você está fazendo, vai lá e vai fazer igual. Não é? Não adianta você falar para a criança que ela não pode faltar na escola, porque ela tem prova, mas você, por exemplo, vai lá e inventa uma dor de cabeça para não ir para o trabalho. Estou pensando em situações hipotéticas. Claro que há determinadas situações, a pessoa está com uma enxaqueca fortíssima, ela não vai conseguir ir ao trabalho. Certamente todos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de um ponto de vista do amadurecimento moral, de normas, de regras, de leis, de princípios e da forma que nós, seres humanos, nos relacionamos com esses princípios, com essas leis que nós mesmos criamos, que a sociedade, por assim dizer, criou. Como que a convivência interrelacional tem sido desenvolvida. Então, basicamente, estas aulas sobre Kohlberg foram para que vocês pudessem entender um pouco mais o desenvolvimento moral de um ponto de vista, por assim dizer, psíquico, comportamental. Beleza, galera?